Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Elizabeth aqui falando com vocês. Segunda-feira, que Deus abençoe sua vida, que seja uma semana de bênçãos, de alegria, que Deus renove suas forças. Palavra do Senhor hoje para as nossas vidas. Eu estava aqui meditando e resolvi compartilhar com vocês um trechinho da palavra a respeito da importância da lei. Muitos acham que a lei, os livros da lei foram abolidos, né, ultrapassados. A Bíblia, né, para alguns é um livro ultrapassado. São poucos, né, porque a grande maioria sabe que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E é um manual de instrução para a nossa vida. Então as leis, elas não estão aqui simplesmente por estarem. As leis começaram lá no Jardim do Éden, quando Deus falou com Adão para não tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Então, ali a lei ela vem como um conselho, né, uma direção, e através ali de Eva ou da manipulação da serpente, né, eles tocaram ali no fruto, desobedecendo a orientação de Deus, a ordem de Deus para não tocar naquela árvore. Todas as vezes que Deus nos dá uma orientação, é para nosso próprio benefício. Deus sabia que se eles tocassem naquela árvore, gerariam o pecado a morte, e assim sucessivamente, a expulsão do Jardim do Éden, a perca da vida eterna, né, o castigo, né, porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte, e com o jugo da morte também veio os dias trabalhosos, né, o trabalho na terra, né, a mulher com seus filhos com dor. Então, assim, através do pecado, através da desobediência de Adão, entrou o pecado, a morte e as enfermidades, as consequências, porque o homem passou a morrer. Então, quando nós nascemos, nós passamos a morrer. E lendo aqui o trecho da palavra de Deus que fala sobre a importância da lei, um texto que Jesus anunciou e disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E Jesus veio cuidar de cumprir, porque ele sabia que a única forma que tinha de se cumprir toda a lei era ele se oferecendo em sacrifício pelas nossas vidas. Um projeto foi criado na eternidade para a salvação da alma do homem. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16 diz, de tal maneira. Que tal maneira foi essa? A tal maneira que levou Jesus naquela cruz. Então a lei, ela não tem como ser abolida, porque através do cumprimento da lei, na pessoa de Jesus, ele nos comprou e pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. Porque nós merecemos? Não. Porque ele ama a Deus, ele ama o Pai, e aprove a ele agradar ao Pai. E nós fomos imputados como co-herdeiros em Cristo. Através da pessoa de Jesus, ele nos fez novamente filhos de Deus. Porque nós somos criados por Deus, somos criaturas de Deus. Porém, através da pessoa de Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus por meio de adoção de filhos. E através do cumprimento de toda a lei, né, que os mandamentos vieram para a lei do sacrifício, lei do sacerdócio, lei de justiça, né, da moral, da social, dos cumprimentos aí dos dias de trabalho, tudo está dentro da lei. Né? Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. E o nosso descanso é no Senhor Jesus. Jesus é o Senhor do sábado.
a Elizabeth, então eu não tenho que descansar no sábado. Você vai descansar no 7º dia, como disse o Senhor. E o seu descanso não é para você simplesmente descansar. É para você tirar um dia para adorar a Deus. É só um dia? Não. A adoração a Deus é todos os dias. Mas um dia específico, para ir à casa do Pai, para fazer missão, para visitar o seu irmão. Isso também é missão. Levar uma palavra, levar um alimento, né? Tudo está dentro do projeto e das leis. E Jesus, como ele cumpriu toda a lei, ele estabelece 2 leis para que nós venhamos a cumprir, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Seu pai, seu filho, seu trabalho, sua viagem. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao seu próximo. É menor? Não. Dele depende a sua entrada no reino de Deus. Amar ao seu próximo como a si mesmo. E assim você vai cumprir, de certa forma, que não vai conseguir cumprir todas, porque se você cumprisse todas, Jesus não precisaria ter morrido no nosso lugar. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Não roubar, não matar, não adulterar, não falar falso testemunho. Então, assim, os 10 mandamentos foram escritos ali no deserto, quando o povo saiu do Egito, estava indo para a terra prometida, através de Moisés, que foi inspirado por Deus. Mas os 10 mandamentos tem um detalhe, foi escrito pelo dedo de Deus. Então, existem leis que foram inspiradas, né, por Deus, e existem leis que foram escritas por Deus. Nós conhecermos estas leis é muito importante. São 613 leis, fora as 7 leis de Noé, que vieram de Adão até Noé, foram 6 leis. A 7ª foi a respeito, né, de animais, do trato de animais, como toda a erva tinha se perdido, toda a criação no dilúvio. Ficou então os animais e Deus permitiu ali que houvesse, né, a alimentação feita através de animais. Porém, Deus estabeleceu uma lei que não fossem animais sufocados, que não fossem animais que fossem torturados e que nenhum membro do animal pudesse ser tirado enquanto ele estivesse vivo. Ou seja, sem mutilação. Então essas leis chegaram até os nossos dias. A lei, ela está estabelecida dentro do Pentateuco, é uma lei da Torá. É só para os judeus? É bom que nós possamos observar as leis, porque Jesus cumpriu todas elas, por amor às nossas vidas. Então nós precisamos observar. Tem muita coisa para a moral, para o social, para a justiça, né? Ser justo, dentro as leis da religião, dentro do sacerdócio, como é o ato do culto, né? Como era instituído, como foi instituído, quem foram instituídos, quem foram os levitas, os sacerdotes, qual o povo escolhido. Então, são todas informações para quem ama a Deus conhecer. E nós precisamos conhecer para também entender o Novo Testamento. Porque só foi escrito um Novo Testamento quando o Antigo Testamento foi cumprido. Então, através de Jesus, uma nova aliança foi feita para a salvação da nossa alma. Esse corpo físico, ele vai perecer, ele vai voltar para o pó. Isso é fato. O espírito volta para Deus, que é dele, que pertence a ele, ele soprou na nossa narina. E a nossa alma? Ela vai ficar no seio de Moisés ou ela vai arder junto com Lázaro no inferno? Lázaro rico desejou e pediu que Moisés molhasse a ponta do dedo para saciar a sede dele lá no inferno. E foi estabelecido ali que não tem como a pessoa voltar, uma vez morto, não volta, não vem para avisar os parentes. Lázaro pediu para voltar, para avisar os parentes, ou até que Moisés viesse
e foi dito ali que não há como voltar. Então não espere que alguém venha te avisar que o inferno existe, porque não vai vir. Agora, nós temos um privilégio, nós temos o Espírito Santo nos falando todos os dias que o céu é real e que a nossa vida aqui não é vã, que nós somos templo do Espírito Santo e que nós somos feitos para a adoração do nosso Deus. Nós nascemos para adorar, fomos feitos para adorar, vivemos para adorar, e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A palavra do Senhor nos relata o plano de salvação que se cumpriu através de Jesus Cristo. Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus. E é maravilhoso entender que Jesus, ele deixou ali, olha o que ele deixou, a glória de Deus para vir sofrer neste mundo em favor das nossas vidas. Ele não precisava disso, mas ele queria adorar a Deus. Talvez você ache que não precisa de muitas coisas, mas uma coisa é certa, você precisa adorar a Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que nos espera de braços abertos. E saber que tudo já está preparado, que tem uma noiva preparada, esperando o noivo voltar. E você está sendo convidado para essa festa. Você está sendo convidado pelo Espírito Santo. Não é a irmã Elizabeth que está te convidando. A sua alma, ela não pode perecer. Ela é muito especial para Deus. Deus te ama tanto, tanto, que enviou seu Filho unigênito para morrer em seu lugar, nos dando assim um novo e vivo caminho, abrindo o caminho ali no Calvário, abrindo o véu, nos dando condição de falar com Deus. Se hoje nós oramos, louvamos, glorificamos, é porque foi aberto um caminho para que nós tivéssemos acesso ao céu. Há uma batalha espiritual acontecendo. E hoje a batalha espiritual ela tem atingido principalmente as mentes, o emocional, porque essas são batalhas travadas dentro da nossa alma. A nossa alma é responsável pelas dores do nosso coração, o nosso emocional. A nossa mente é um campo que o inimigo, ele não mudou a estratégia dele. Ele foi lá no Éden falar no ouvido de Eva e jogar coisas dentro da mente de Eva para que Eva desejasse ser como Deus, para que Eva desejasse o fruto do conhecimento do bem e do mal. Hoje não é diferente, a estratégia dele não mudou. Ele nos observa, ele sabe o nosso desejo, ele conhece o nosso coração. Por isso que hoje a nossa estratégia é fazer exatamente o contrário do que o inimigo quer que a gente faça. Muitas vezes nós somos afrontados e muitas vezes nós engolimos a afronta. Por quê? Porque nós não queremos fazer aquilo que o nosso inimigo quer que nós façamos. Nós queremos agradar a Deus. E para agradar a Deus, essa carne, ela tem que morrer. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E dentro da palavra de Deus, eu tenho algo para falar para nós, que não somos especiais, somos pecadores, estamos morrendo todo dia. E se Jesus voltar hoje? Talvez essa seja a última palavra que você vai ouvir. Que tal você conversar com Ele agora? Estreitar o seu relacionamento com Deus. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra Ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Somos filhos pródigos. Nós deixamos a casa do Pai. Nós achamos que os nossos valores dá para a gente viver neste mundo dissolutamente. A gente deseja tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, que acaba desejando até as comidas, as bolotas dos porcos.
Isso é muito sério. Mas ainda, como o filho pródigo lembrou que na casa do pai, até os jornaleiros têm um bom salário, são tratados como filhos. Na casa do pai, a fartura, a abundância de pão. E o pai o recebeu gostoso. A alegria do pai que já esperava. O pai o viu de longe. Deus está olhando para você e está te vendo de longe. É muito sério. É muito gostoso saber que o olhar de Deus em sua glória alcança as nossas vidas com tanto amor, com tanta misericórdia. Ele já tem o bezerro cevado. Ele já tem o anel na mão. Ele está pronto com as alparcas para colocar nos teus pés, para você seguir no seu caminho. Jesus abriu o caminho. Seguir os passos de Jesus é procurar agradar a Deus, mesmo falhos, imperfeitos. Muitas vezes nós não vamos conseguir e vamos falhar no caminho. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos espera com um olhar de misericórdia e de braços abertos. E a palavra de Deus diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Tem festa no céu quando você se arrepende. Deus. É maravilhoso servir ao nosso Deus. E saber que tem um manual de instrução, nos direcionando, nos ensinando o caminho, nos dando força, nos dando condição, nos dando as armas, as direções, fazendo com que nós possamos vencer, nos dando a vitória, saber que Ele está na nossa frente, que Ele vai abrir o mar vermelho, que Ele vai fazer você andar sobre as águas. Basta você mergulhar nas águas do Espírito. Você é templo do Espírito Santo. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Espírito Santo de Deus tome o seu lugar. Tirar o nosso eu, o nosso ego, os nossos mimimis. Deixar Deus trabalhar na nossa mente, limpar o nosso coração, transformar as nossas vidas, abrir o nosso caminho. O inimigo, ele está ao derredor. Ele brama para tragar as nossas almas. E ele tem estratégias. Você precisa traçar estratégia para salvar a tua alma. E a maior estratégia é Cristo Jesus. Esse ninguém pode vencer. O inimigo não pode vencer, porque ele já foi vencido na cruz. Ele já foi envergonhado. Ele já foi ultrapassado. Mas depende de você querer. Abre seu coração. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua alma para Jesus. E venha ser feliz. Não uma felicidade passageira que você vive, que você se alegra e depois está chorando. É o contrário. Em meio às lutas e às batalhas, você ter paz. Em meio às lutas e às batalhas, às dificuldades, às enfrentações desta vida, você ter alegria no espírito, porque você sabe para onde você está indo, você sabe de quem você é filho. Você não é uma folha qualquer voando ao vento. Não, você é filho de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. Basta você querer. Nós temos que cuidar de ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Não um certificado qualquer. Tem que lutar pelos objetivos desta vida, sim. Sim, você pode ser o melhor. Você pode ser rei. Davi foi rei. Salomão foi rei. Nada impede que você vença. Mas vença com Cristo. Dê a glória para Ele. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te amar. Você precisa tanto de alguém que te ama. E Jesus te ama.
E não é um amor falso, de boca para fora. Não são palavras, são atitudes. Atitude de ir à cruz, de morrer, de ir ao inferno, tomar a chave da morte, subir, ressuscitar, ir aos céus, enviar o Espírito Santo, não nos deixar só, não nos deixar órfãos. Olha o cuidado de Deus com a sua vida, com a minha vida. Reflita. Jesus te ama. Ele te quer de volta. Eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, Tu que compraste as nossas vidas com o poder do sangue de Jesus, perdoa os nossos pecados e entra agora, Senhor, na vida, na mente, no coração daqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesta hora. Senhor, transforma, corta as correntes, repreenda o inimigo, joga por terra toda ação do mal, enfermidade saia em retirada, porque o Senhor nos deu autoridade até mesmo sobre os demônios. E eu repreendo todos os demônios nesta hora, que eles voltem para o inferno de onde eles pertencem, em nome de Jesus. Bata em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe seu dia. A paz do Senhor.